E agora que você escreveu essas duas frases, daqui a pouco, quando dermos uma pausa aqui, você vai responder essas perguntas. Porque agora, nesse momento, nós vamos estender para outro ponto. Vamos conversar sobre algo essencial. Vamos falar sobre o nosso coração. O tema desse segundo ponto é um coração transformador. E eu já quero começar de cara e vou deixar uma frase para vocês aqui. É o coração que sustenta o propósito quando a mente quer desistir. Na nossa cultura, o coração não é apenas um órgão, ele é um símbolo do nosso interior. É nele que guardamos as nossas emoções, as nossas decisões, as nossas intenções e também os nossos valores. Corações saudáveis criam ambientes saudáveis. Corações feridos, por outro lado, tendem a reproduzir dor no ambiente onde estão inseridos. Existe um provérbio que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que sai de nós, palavras, atitudes, decisões, passa pelo nosso coração. Por isso, cuidar dele não é um detalhe, é um dos pilares da nossa transformação. E você já deve ter percebido como o ambiente afeta os nossos corações. O ambiente de crítica gera medo, o ambiente de desvalorização gera insegurança, o ambiente de pressão constante pode gerar esgotamento. Mas o oposto também é verdade. Um coração cheio de paz, cheio de fé, cheio de amor, pode transformar um ambiente inteiro. Nós não somos moldados, não apenas somos moldados pelos ambientes, nós também os moldamos com aquilo que nós carregamos no peito. Nós somos luz. Pense com carinho o que tem enchido o seu coração ultimamente. Você tem agradecido mais ou reclamado mais? Seu coração está leve ou está sobrecarregado? O que sai de você é reflexo do que habita aí dentro. E falando em coração, nós não poderíamos deixar de falar sobre paixão. Paixão é a dor que suporta. E a palavra paixão, ela deriva do latim, que significa suportar e significa literalmente sofrer. Pela psicologia, a palavra paixão também significa sofrer. É um sentimento muito forte de uma pessoa por um objeto, ou outra pessoa, ou um tema específico. E a correria do dia a dia, essas mudanças nesse mundo, o excesso de informação que em muitos casos fazem com que as pessoas percam o foco no objetivo real de sonhar e aplicar a capacidade criativa para trazer a realidade, chamando à existência as suas ideias. E uma das derivações da palavra paixão é o ato de suportar, dar suporte, resistir, persistir, que está intrinsecamente ligado com o conceito de resiliência, que é a capacidade de nós lidarmos com as nossas adversidades e superarmos e enxergá-las como uma oportunidade de crescimento que tem tudo a ver com a criatividade moldada ao ambiente em que nós vivemos. E um coração transformador, ele suporta esses ambientes difíceis com propósito. É esse coração que muitas vezes cansado, muitas vezes ferido, em outras tantas achando que não é capaz ou que não vai conseguir, mas continua sem perder a essência. E pessoas apaixonadas são aquelas que sentem profundamente, mas não desistem facilmente. Há uma realidade preocupante no Brasil e confirmada por diversos estudos, uma alta prevalência de problemas de saúde mental entre os professores, o que leva a muitos a fazer o uso de medicamentos ansiolíticos e depressivos. O uso de medicamentos entre os docentes não é um caso isolado, mas sim um problema sistêmico relacionado às condições de trabalho. O excesso de trabalho e as suas longas jornadas, a indisciplina em sala de aula e a violência escolar, a pressão por resultados, os baixos salários e a falta de reconhecimento profissional são um dos maiores inimigos de um coração transformador. E a cultura do imediatismo, em que vivemos nesse mundo, onde tudo precisa ser para ontem, e essa pressa constante fragiliza o nosso coração, gerando ansiedade que toma conta, a frustração se acumula, as relações se esfriam, nos afastamos do nosso círculo familiar e de amizade, nos afastamos daquilo que um dia estava dentro do nosso coração e de nós mesmos. Então, como podemos fortalecer e transformar o nosso coração? Autoconhecimento. Reconheça as suas dores e as suas potencialidades. Cultive a sua fé e os seus valores. Perdoe. Liberar e pedir perdão cura. E seja grato, mudando o foco do que falta para o que se tem. E também sirva. Quando você se doa, você se fortalece. Vamos fazer mais algumas anotações aí. Pega o seu caderno diário e responda com sinceridade. Qual dor o meu coração ainda carrega? O que eu posso fazer para começar a curar essa área e transformar o meu ambiente?
Não precisa resolver tudo hoje, mas apenas comece. Hoje você deu mais um passo na sua jornada. Entendemos que um coração transformador não é um coração perfeito, mas um coração disposto. Entendemos também que você foi chamado para transformar ambientes. No próximo encontro, nós vamos falar sobre algo poderoso, chamando a existência, como transformar ideias em realidade. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!